Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Aqui no canal começa a série Bordado do Dia a Dia, onde eu vou bordar nos meus panos de copa do jeitinho que eu uso no meu dia a dia. São bordados simples, com pontos fáceis, pensados para quem está começando e também para quem já borda e gosta de ideias leves, feitas com calma e muito carinho. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. Sejam todos bem-vindos ao vídeo. Então vamos continuar o nosso projetinho da gatinha, né? Do bordado em contorno, né? Aqui estamos com bordando ponto haste, né? Eu vou terminar de fazer mais um pouquinho de contorno, tá, meninas? É só para vocês pegarem bem. Depois a gente volta aí bordando alguns pontos cheios que eu vou fazer, ok? Então vamos começar. Então vamos ver por onde a gente vai bordar. Eu vou começar bordando aqui essa região, tá? E vou subindo, ok? Eu vou só aprender melhor aqui, que eu acabei soltando aqui. Aí eu já volto pra gente iniciar. Prontinho. Eu tinha tirado ali, porque assim, quando vocês forem bordar, vocês vão bordar na mão, né? Fica mais fácil. Mas aqui, como eu tenho que pôr no suporte pra bordar, então fica meio complicadinho. Aqui sempre o primeiro ponto ele levanta um pouco. E aí a gente continua no mesmo pontinho, tá? Então, explicando novamente, né? Venho com o avesso pra cá. Saio, né, aqui no direito. Venho aqui um pouquinho pra cima. Então, vejo que aqui eu tenho uma argolinha, né? Vou pegar bem no meio ali do ponto. E puxo. Agora ele já assenta bem o tecido. Então, vejo que eu tenho o meu primeiro ponto aqui prontinho, tá? Então, boto o fio pra cá, coloco o fio pra cá. Venho um pouquinho mais ali na frente. Pego aqui no final, olha, do ponto anterior, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Então, ali eu tenho o ponto anterior, ó, bem no final. Deixo sempre minha argolinha pro lado esquerdo. Algumas voltas que a gente dá, daí ela acaba indo pro direito, tá? Mas daí quando vocês fizerem o ponto, vocês já vão perceber que o ponto não vai se formar, tá? Vai ficar o pontinho para um lado e o fio pro outro. Aí vocês já vão saber que tem que mudar daí pro outro lado. E aqui eu vou bordando, meninas. Um pouquinho mais na frente. É um bordado mais demoradinho, porque o risco é grande, né? Vocês podem estar fazendo menor. Pode colocar roupa de neném, um monte de coisa, né? Deixar bem pequenininho o risco e bordar. Fazia muito tempo que eu tinha essa camiseta e daí eu sempre olhava e digo, uma hora eu preciso sentar e bordar ela. Ela até tá um pouco assim, que eu já lavei ela umas várias vezes para começar a fazer o trabalho. Acabei fazendo outra coisa e fui deixando.
parece que ficou soltinho. Olha, você vem aqui, puxa um pouquinho, ele já ajeita no lugar. Aqui agora eu preciso dar a volta, tá? Então eu vou fazer pontinhos bem menores aqui. Bem pequenininho, olha. Aqui às vezes o fio solta, tá? Às vezes só com paciência ali, ajeitando. Tô sempre aqui acompanhando o risco. Tá vendo, meninas? Aqui ele tá subindo, né? Então, eu prendi, olha, o fio, mas o meu ponto, a impressão que dá, olha, que ele fica solto pra lá e o fio fica pro lado de cá, né? Pro lado direito. Então, aqui... Olha, ele não vai ficar certo. Então, o que que eu faço? Eu volto aqui a agulha nele, ergo o pontinho ali, viro pra cá e puxo. Então, agora, ao invés de eu ir com o fio pro lado esquerdo, eu venho com o fio pro lado direito.
igual que eu estava indo. Peguei aqui, ó, no final do pontinho. Aqui que agora eu tô ao contrário. E puxo. Deixo pro lado direito, ó. Passo a argolinha, ó, mesma coisa pro lado direito. E puxo. Por isso que eu quis fazer esse pedaço inteiro com vocês, para vocês verem como é que fica. Vou lá, olha, na voltinha, pontinho bem. Agora eu deixo o ponto pro lado de cima, ó, argolinha. Claro que vocês, quando estarem fazendo, vocês vão estar bordando na mão, né? É no bastidor, mas na mão. Aí isso aqui facilita um pouquinho, tá? Eu aqui ainda tenho que deixar lá pra cima, porque eu tô bordando no bastidor, então não tem como virar, né? Mas se for parar toda hora virar bastidor também, daí demora muito tempo, né? Tá vendo? Agora aqui, novamente, olha, o fio tá pra cá e o ponto parece que ficou lá pra cima, olha. Não, tá vendo, ó? O fio pra cá e o ponto pra lá. Então, agora eu venho, passo por dentro do ponto e agora eu continuo com o ponto, ó, a minha argolinha pra esquerda. E daí ele já muda aqui de novo, ó. Então, eu puxo lá e venho trabalhando. Agora saiu meu fio, eu só vou pôr o fio na agulha, já vem. Prontinho, tinha só escapado o fio da agulha. E agora aqui a gente continua o ponto normalmente. A minha gatinha tá aqui em volta. Ela estava acostumada de eu bordar lá pra dentro. Eu tô aqui no meu ateliê de costura. E ela ficava dormindinho lá perto. Aqui agora tá meio sem espaço pra ela. Ela vai ter que achar outro cantinho pra ela dormir, pra ficar junto. Aí ela fica se reclamando que ela quer que eu vá pra lá. Agora já veio o outro também. Eu tenho um casal. Mas o outro ele já é idosinho. Já é mais velhinho. Também ele veio ver o que tá acontecendo. Eles não gostam muito que a gente fica mudando muito de lugar. E esse bordado é bem legal, assim, quando você tem aquela amiga que gosta de gato, né? A mãe de gato, que costumam chamar, né? Daí você faz um bordadinho numa camiseta, assim, ou em alguma coisa, e daí você dá de presente. Elas vão amar isso aqui. Bem, meninas, então, eu vou depois continuar bordando aqui, tá? Subindo lá pra cima, fazendo todo esse contorno, tá? Aí eu já trago pronto pra vocês, tá? Porque agora eu vou bordando só o ponto haste mesmo, tá? Então, continuo bordando sempre com 3 fios na agulha, e daí eu já trago prontinho pra vocês, ok? Aí depois a gente vai ver questão de narizinho e os olhos, como que a gente vai bordar, ok? Bem, meninas, então terminei de bordar a parte do corpo, né? Então, tá todo bordadinho. Lembrando que aqui por aqui ele ainda tem um risquinho que é a parte do corpo, tá? Que eu esqueci de colocar. Aí depois eu vou verificar lá bem certinho, né, que fica. Mas ele vai ficar mais ou menos aqui nessa região, aqui assim, olha. Um pouquinho aqui pra baixo. Reto aqui. E daí ele vai aqui, ele segue até na próxima, e daí termina no próximo talo. Mas é bem aqui assim, tá? Aqui também daí vai ser com ponto contorno, tá? Mas depois eu já vou trazer daí pronto. Bom, o que ficou faltando ainda a gente bordar do gato, né? Os pezinhos, tudo bordadinho. Ficou os olhos.
Aqui ele tem como se fosse, né, uns 2 risquinhos aqui, como se fosse o início dos olhos, e temos aqui a orelhinha, né? Então, eu vou começar bordando pela orelhinha, só para vocês verem. Porque os olhos depois, aqui ainda temos a boca e aqui ainda temos o narizinho dele, tá? Então, eu vou começar bordando aqui pela orelha, tá? Que aqui seria a parte de fora, né, da orelha, e essa aqui seria a parte interna da orelha. Só que aqui, meninas, eu estou usando apenas só 2 fios na agulha, tá? Então, já vim sair lá com a minha agulha, ó, vou mostrar pra vocês. Então, eu estava bordando aqui o ponto contorno com 3, aqui eu quero só 2 fios, tá? Acho que tá dando pra ver bem, tá? Deixa eu puxar mais aqui pra baixo um pouquinho. Por quê? Porque eu não quero muito alto, eu quero como se fosse um pouquinho de profundidade aqui, tá? Então, vou fazer o primeiro ponto. Pego um ponto um pouquinho antes, tá? E eu vou fazer o ponto partido aqui, tá? Pode ser ponto contorno, também pode ser ponto contorno, tá? Então, eu venho aqui no meio, literalmente no meio do ponto anterior, e eu parto ele no meio. Olha. Venho um pouquinho mais aqui pra frente, puxo, pego no meio do ponto anterior. Posso bordar tudo com 3? Pode bordar. Mas eu acho que aqui daria um charminho assim a mais, né? Pego o próximo. Aperto o ponto. Vem aqui bem no cantinho, ok? E parto o próximo pontinho. Então, aqui essa parte estaria pronta, tá? Agora eu vou pelo lado, vou tirar pelo lado avesso, vou terminar o fio, tá? E aí eu já volto pra bordar essa partezinha aqui. Bem, meninas, então terminei de bordar, né? Também fiz aqui já com esses 2 risquinhos aqui, né? Com 2 fios na agulha e o ponto partido, ok? Agora, vamos bordar a região dos olhinhos. Então, vamos bordar os olhinhos. Então, eu vou começar aqui no cantinho, tá? Pontinho pra frente. Acho que tá dando pra ver bem aí, né? Deixa eu puxar mais pra cá. Pontinho pra frente e vou trabalhar também com ponto partido. Bem, estou usando só 2 fios na agulha, tá? Então, vou pegando mais um ponto pra frente. E volto partindo. É um bordado mais demorado porque ele é grande, né? Acho que ele dá 18 de altura por uns 20 e poucos de comprimento. Eu medi agora, esqueci a medida. Mas pode fazer menor, né?
fazendo pontos pequenininhos. Então, vejo que aqui esse ponto, olha, ele até ficou um pouquinho pra dentro, aqui ficou estranho, né? Então, na hora de eu bordar, eu pego e puxo um pouquinho, ó, pra cima. E ele já vai no lugar, ó, vai ficando bem bonitinho a volta. E pontinhos pequenos, olha. E vou partindo do ponto. Esse ponto a gente usa muito em pintura em agulha. Para ponto cheio também. Quando você vai fazer o contorno, daí você não quer fazer o ponto haste, né? Você faz o ponto partindo. Aqui eu vou pegar na parte de baixo, olha. E não vou partir o ponto anterior, né? Porque ele terminou aqui junto com o marrom, né? Bem no cantinho. Então, aqui é como se eu começasse de novo o bordado, olha. Eu faço um pontinho e o próximo eu vou partir. Aqui às vezes o ponto ele embola o fio, é só voltar aqui e ajeitar. Pronto. Se o fio preto tá com eu vou dar só mais um pontinho muito pequenininho. Isso aqui vai ficar faltando ali. Aqui como está bem pertinho, então eu já vou fazer essa, como se fosse uma irisinha aqui, né? E aqui já temos a íris do olho, só para vocês visualizarem bem, olha. Então, já que eu estou com o fio aqui, eu já vou aqui e já faço. Que tá muito pertinho, né? Então, naturalmente vai ficar ali por baixo. E aí eu já venho contornando e deixo pronto.
bem rentinho. E faço o último ponto. Ok? E agora a íris. Como eu tô aqui pertinho, eu já vou vindo aqui, ó. E agora eu vou só preencher a íris. Podem fazer contorno? Pode fazer contorno. Eu vou fazer a íris direto, tá? Então, parto ela com o fio mais ou menos. Puxo o fio aqui, né? Então, mais ou menos aqui. E vou preenchendo. Lembrando, meninas, que eu vou disponibilizar o risco, tá? Pra vocês bordarem. Vai estar lá no blog, tá? Na descrição do vídeo tenho o endereço. E também quero agradecer, meninas, as inscrições, né? Os comentários. Pra gente é bem importante, que a gente sabe que tá no caminho certo. Então, seria isso aqui, né, a íris. Olha que fofinho que tá ficando. Ficou bem bonitinho, né? Agora, eu vou terminar o fio, meninas. Daí, com esse preto, eu vou vir aqui contornar a boca, tá? E também o narizinho, não podemos esquecer. Bem, meninas, então eu terminei de bordar, né? Eu coloquei aqui ponto cheio, tá? Eu bordei o narizinho dele e já bordei a boquinha. Eu usei o preto mesmo, tá? Se vocês quiserem outra cor, pode mudar outra cor. E agora, como já tá a borboleta aqui embaixo e tá numa região boa da gente bordar, né? Então eu não vou tirar do bastidor, vou deixar e vou bordando aqui. Vamos ver se vai dar certo, né, meninas? Então, vamos começar a bordar a borboleta. A cor para borboleta que eu estou usando é o 1070, tá? É uma cor bem bonita, bem cor de borboleta mesmo. Vai ficar bem, fazendo algo mais coloridinho, mais alegre, assim, né? Pode também ser tudo de uma cor, tudo cinza ou tudo rosa, a cor que vocês quiserem, aquilo que vocês imaginarem. Eu já gosto de coisa mais coloridinha, ok? Vou trabalhar com 2 fios na agulha, tá, meninas? Mas se vocês quiserem colocar mais, vocês podem colocar mais. Quer dizer, eu vou testar. Se achar que 2 é pouco, depois eu venho e coloco 3, tá? Então, vou sair com um pontinho aqui. Eu vou fazer ponto correntinho aqui, tá, meninas? Então, sei com o meu pontinho aqui. Vou entrar com o meu pontinho bem do ladinho do ponto que eu saí. Eu vou pro avesso. Vou deixar a minha alcinha pra cá, tá? Aqui, olha, menina, eu vou baixar pra vocês chegarem um pouquinho mais aqui pra cima. Eu vou sair com a minha agulha, venho aqui no meio dessa alcinha, tá? É que nem ponto margarida, é a mesmíssima coisa. E puxo, minha primeira correntinha tá pronta. Então, vocês vejam que eu tô com o ponto, ó, com o fio no meio da correntinha. Então, deixo lá, olha meu fio lá em cima, volto aqui dentro do ladinho do ponto, dentro da correntinha, tá? E puxo. Aqui pra cima, olha, eu já pego um pouquinho mais pra cima o ponto, já passo dentro do lacinho ali, né? E aqui eu tenho meu segundo ponto correntinho. Deixo o fio de lado, volto aqui dentro,
procure sempre mesmo que o mesmo tamanho, mais ou menos, né? Puxa um pouquinho mais aqui pra cima. Já passo dentro, ó, da alcinha. E o próximo já tá pronto. Quando a gente olha o ponto correntinho, acha que é muito, né? Então, só tiro, olha e passo aqui dentro e puxo. Aí, venho aqui de novo dentro do ponto. Só não vão esquecer de puxar o ponto até o final, tá, meninas? Quase fiz isso. Que daí vai desmontando tudo. Olha, mais um pouquinho ali. Passo no meio. Procure não torcer a laçada, tá? Eu já seguro com o dedo ali, ó. Vem puxando aqui. E vai passando. Acho que essa cor combina muito com o marrom, né? E o marrom também é um marrom mais claro. É claro, esse marrom é quase um castanho, assim, né? Fiozinho do preto. Bem, meninas, então vamos continuando aqui o nosso bordadinho. Acho que deu para entender bem, né, o ponto. Aqui a gente vai só continuando. Aqui é sempre cuidar para só não torcer muito a laçada, né, na hora de pegar ali, mas também se torcer não tem problema, né? Pega sempre do ladinho do ponto. É um ponto que combina bastante, né? A gente pode estar colocando em várias outras coisas, né? Quero agradecer a todas vocês que estão se inscrevendo, que estão comentando. Também para quem só gosta de assistir, né, as aulas, tem gente que gosta de assistir aulas de bordado. Eu adoro assistir aula de bordado. Às vezes eu fico horas lá assistindo as outras artesãs, né, que também bordam. A gente sempre aprende alguma coisa, né? Eu tava olhando lá agora há pouco, lá no canal, já estamos em 240 amigas, né, no canal. Isso é muito legal, é muito bom. Eu pensei em fazer, né, esse outro quadro, né, esse outro projeto,
bordar do dia a dia, porque às vezes tem algumas que não sabem bordar, né? Estão começando a bordar, ou que nem a gente também, que às vezes a gente vai procurar uma ideia para bordar, né? Ou vai olhar uma cor, né? Será que essa cor ficaria legal? Às vezes já tem um bordadinho com a cor, né? E aí, diz o outro, né? Aí economiza o serviço e o tempo da gente, né? E esse ponto correntinho é uma delícia de fazer, né? E ele fica muito bonito. Pode fazer maior também, tá, meninos, os pontos. Deixa eu só arrumar o fio aqui, que ele... Pronto. Às vezes se acontecer de puxar muito, tá, meninas? Vocês vêm aqui e soltam um pouquinho, tá? E ele já se ajeita. Esse aqui ele meio que fez um nozinho aqui, mas eu já vou ajeitar ele. Tem mais uma pontinha. Pronto. Agora ele já se organiza no lugar. Prontinho. Aqui o fio tá torcendo. Mas é só ajeitar. E ele já fica bonitinho. Ok, meninas, eu vou só virar um pouquinho o bastidor e eu já volto. Prontinho. É que na mão vocês já vão virando automático, né? Então fica mais fácil. Mas aqui no bastidor ele é um pouquinho diferente.
Agora eu vou virar só mais um pouquinho. Agora é só seguir. E aí temos o avião, né, que vai passando. E aqui eu vou seguindo o risco, tá, meninas? Aqui coloca um pontinho menorzinho, um pouco, ó, pra fazer a voltinha. Ok, meninas, acho que até aqui já deu para entender bem o ponto, né? Então, eu vou terminar de bordar toda a borboleta e daí eu volto para mostrar para vocês como que a gente borda daí o corpinho da borboleta. Eu vou só desvirar aqui. Ok, então aqui já tá maiorzinho um pouquinho para vocês verem. Então, eu comecei aqui bem juntinho aqui da cabeça, né, da borboletinha e vim dando a volta, ok? Agora eu vou terminar todo esse risco aqui e esse aqui de dentro também, que eu vou fazer tudo na mesma cor, né? E aí eu volto para bordar com vocês o corpinho da borboleta, né? A parte do gato também ficou muito bonitinha, ó, ficou bem realista, né? Eu gostei bastante dessa, assim, do narizinho, né? E as partes, né? Então, ficou mesmo como se fosse, assim, mais no fundinho, assim, um pouco, né? Então, acho que ficou bem legal. Então, eu vou terminar de bordar, meninas, e daí eu volto já com essa parte pronta para estar mostrando para vocês. Então, continuando, meninas, já bordei toda a parte da asa, tá? Coloquei tudo uma cor só da borboleta. É uma cor muito bonita, eu acho que combinou muito bem com o marrom. Agora, eu vou bordar o corpinho da borboleta, tá?
O corpinho para dar borboleta eu vou usar o 381, tá? Ele é um marrom bem escuro. No corpinho dela, eu vou estar bordando o ponto haste novamente, tá? Vou só erguer um pouquinho aqui para eu ter acesso aqui. Empurrar um pouquinho para frente para vocês enxergarem. Então, vou pegar bem aqui no cantinho, tá? Então, eu tenho o corpinho e aqui a parte da cabecinha, né? Pego um pouquinho para frente. Seguro aqui a minha alcinha. Venho no meio do ponto. E puxo. Agora é só ir dando a volta. Pontinhos não muito grande, para que ele fique bem redondinho. Quando é parte assim arredondadas, quanto menor o ponto, melhor ele fica pra gente conseguir dar a volta. Pouquinho para frente, pego no final do último ponto, vem. Vocês vejam que agora aqui, como eu não consigo a minha alcinha, está vindo pro lado direito, né? Conforme vai dando a voltinha aqui. Que eu vim aqui e fechei já no último pontinho, né? Agora, já que eu estou aqui, já vamos começar a bordar a parte do corpinho também.
O ponto ácido é muito bom, que a gente pode ir para todos os lados. Mas aqui também pode ser ponto contorno, pode ser ponto partido. Pode bordar correntinha também, se vocês quiserem. Aqui eu posso ir colocando pontos maiores, porque é tudo uma reta. Não tão grande também, né? E aqui eu vou terminar o ponto. Aí no cantinho, um pontinho bem pequenininho. E aí eu passo o fio lá pra trás, tá? Aí depois eu vou deixar ele aqui por enquanto, ele aqui do ladinho. Aí depois eu venho fazendo o acabamento do fio marrom lá por trás. Então agora a gente vai bordar a anteninha. Tem uma anteninha aqui, tinha aqui.
Então, eu vou bordar essa anteninha com a cor cinza. 2, 3, meia, ok? Se vocês quiserem colocar mais uma anteninha, vocês podem colocar, porque assim, a borboleta tem 2 anteninhas, né? Uma de um lado do outro. Só que como aquele é um desenho mais minimalista, assim, né? Então, alguns detalhes não são colocados bem corretinhos, né? E também é um estilo, assim, linear, que eles chamam, né? É uma arte mais em linhas, né? Não é tão assim, com muitos detalhes, né? Então, se chama linear arts, ok? Então, tanto faz se eu começo daqui pra lá ou de lá pra cá. Eu vou começar daqui pra lá. Então, continuo com 2 fios na agulha, 2 fios, 2 fios e 2 fios, tá, meninas? E aqui eu vou fazer ponto contorno. Pontinhos bem pequenininhos para dar a volta. Pego um pouquinho antes. E entro bem na pontinha, olha, do ponto anterior. Ponto contorno é muito gostoso também de fazer. Então, vocês vejam que aqui tudo eu tô usando pontos mesmo, né? E nada eu estou usando pontão, que é normalmente que a gente borda, que digamos é uma reta, então eu coloco um ponto inteiro. Porque é algo que eu vou usar, né? É algo que eu vou lavar, né? Então, se eu deixo pontões soltos, não vai ficar legal, né? Então, por isso que esse tipo de coisa a gente borda pontos mesmos, né? A não ser que é claro que você vai deixar ele de decoração no bastidor, né? Ou em qualquer outra peça, né? Às vezes, se vocês escutarem uns barulhão assim estranho, meninas, é que aqui no final da minha rua tem uma transportadora e aqui passa muito caminhão. E esses caminhões, eles atravessam a avenida ali, sabe? E daí tava dando muito acidente. Daí colocaram aquelas tartarugas, tanto pro lado de lá quanto pro lado de cá. Então, quando os caminhões passam, que eles estão carregados, eles fazem esse barulhão. Dá a impressão que tá caindo o teto. Mas pelo menos os acidentes pararam, né? Já é uma boa coisa. Eu amanhã vou passear um pouquinho no centro. Achei que já ia estar pronta a minha camiseta para eu usar, mas não vai estar pronta. Vai ficar para o próximo. Pego bem rentinho. E esse é o último ponto. Então, veja como ficou bonitinho, ficou bem delicadinho, né? Então, e agora só falta daí bordar aqui, meninas, tá? Esse aqui seria um pezinho dela ali. Daí eu vou bordar e já trago pronto depois na próxima aula para mostrar para vocês.
porque é só esse aqui também eu vou fazer em ponto contorno, igual eu fiz ali na anteninha, né? Acho que daí não tem necessidade de bordar, porque eu tenho que terminar o fio aqui passado e eu já passo lá por trás tudo isso. Aí a gente já vem, daí eu já vou mudar aqui a posição do meu... Vou bordar aqui, olha, o corpinho, né, dele, que ficou aqui. Mas primeiro eu vou bordar a flor que tem aqui, tá? E aí depois eu bordo o corpinho restante em cima que ficou. Ok, meninas? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Quero agradecer a todas vocês que estão comentando, que estão compartilhando, que estão se inscrevendo no canal. Sejam todos bem-vindos. Vocês que gostam de assistir só também. Então, é muito legal, né? Eu gosto. Eu, às vezes, também sento e vou assistir vídeos das outras artesãs, né? Que também bordam. A gente sempre aprende alguma coisa, né? Ou pelo menos tem uma ideia, né? De como vai fazer o trabalho, como a gente vai utilizar uma cor, né? Já tem um exemplo, né? Aí essa cor aqui eu não gostei, não ficou legal, não vou usar essa. Aí eu vou usar essa aqui, né? E aí a gente já vai tendo essa noçãozinha assim de cores, né? Ok, meninas? Então, até a próxima aula. Daí a gente já vai nas flores, daí o nosso gatinho, né? A nossa camiseta com o gatinho, a borboleta e as flores vai estar pronto.